Fala aí, galerinha. Quem fala com vocês é o Taxi Driver do CJ. E hoje nessa conversinha a gente vai falar sobre solidão. Eu já falei sobre solidão aqui no canal, acredito eu, e eu ando sentindo que eu ando bastante solitário. Quando eu era mais jovem, eu tinha um contato com a solidão muito grande. Eu comecei a trabalhar cedo, não tão cedo como algumas pessoas, né? Tipo 14, 15 anos já estava trabalhando, não. Tipo, eu digo assim, de CLT mesmo, eu comecei a trabalhar com 19 anos, sabe? E tipo, foi assim que eu saí da escola, então eu mal tinha tempo para ver meus amigos que eu tinha na escola, que eu tinha acabado de sair da escola, então eu não tinha tempo para ver meus amigos. E isso eu fui perdendo. Eu não tinha tempo, né, para ver as pessoas e eu tive que aprender a andar sozinho, a viver minha vida para mim mesmo, sem ter ninguém. E eu acabei conhecendo uma menina, isso com 19 anos. Eu tenho 25 esse ano, hoje é 2000, a gente tá em 2026, né? Esse ano eu faço 26 anos, mas eu tenho 19. Eu conheci uma menina e as coisas começaram a se abrir assim, sabe? Eu comecei a ver outras pessoas e comecei a ter mais tempo para as pessoas, tudinho, a me pegar. E acabou que eu perdi o emprego e eu não tinha ninguém, só tinha minha namorada acabou me abandonando e eu não tinha mais ninguém, só minha família. E eu não tinha um bom relacionamento com a minha família. Então eu peguei e fui buscar na rua isso, companhia, e acabei encontrando bastante companhia, muitas companhias, tanto boas quanto ruins, mas encontrei bastante companhias. E esses tempos, o Papai do Céu está querendo que eu volte para aquela minha fase de solidão. Mas sabe o que é engraçado? Quando eu era sozinho, com 19 anos, eu era egoísta, porque a minha solidão era uma solidão egoísta, era uma solidão que só eu importo e eu em primeiro lugar, entende? Mas aí quando eu perdi tudo que eu tinha, eu tive que começar a olhar o outro. E isso, olhando o outro, eu percebi que existem outras pessoas no mundo que têm outras cabeças pensantes e elas precisam ser compreendidas também, que nem você. E isso fez com que eu começasse a entender o valor do plural. E entendendo o valor do plural, eu agora, voltando para essa minha fase de solidão, eu posso enxergar o macro e o micro. Posso ver de longe e de perto, entende? Então não vai ser tão egoísta a minha solidão. E isso é um exemplo meu para que você entenda que esse vídeo sobre solidão e outro vídeo sobre solidão não é sobre o fato de você se isolar, mas sim de você começar a se adaptar com a sua própria convivência. Por quê? Eu separei um roteirozinho aqui, vamos dar uma lida nesse roteiro. A solidão é uma bênção ou uma maldição? Eis a questão. Para algumas pessoas é uma maldição, porque elas não conseguem viver sozinhas, tem que ter alguém. Isso é muito ligado ao relacionamento que ela teve com as pessoas que ela teve como pessoas paternas e maternas, sabe? Porque às vezes a gente é criado por vó, a gente é criado por tio, a gente é criado por padrasto, entendeu? Se alguém nos adota. Às vezes a gente é criado pela nossa irmã. Eu já ouvi histórias de pessoas que disseram que tiveram que criar a própria irmã, entende? Desculpa o barulho aí. Mas entende, essa é a questão. Mas quando a gente tem esse problema, sabe, né, com alguém que a gente tem a visão de algo paterno, a gente acaba levando isso para a vida adulta. E nisso que a gente leva para a vida adulta, a gente leva uma carência de ter alguém do nosso lado. E ficar sozinho é uma maldição. Só que eu não vejo assim. Eu vejo como uma bênção. Porque quando você está sozinho e você não está sendo distraído por ninguém, você realmente pode tocar a sua vida. Você realmente observa o lado de fora. E se você é um bom observador, cara, o lado de fora é lindo. Entende? Então, eu não acho, para você que está vendo esse vídeo e acha que a solidão é uma maldição, que estão fazendo macumba para você, estão armando contra você, tudinho, não, mano, não. É uma bênção, mano. Você pode finalmente limpar sua cabeça e raciocinar sua mente para você.
tá ligado? É uma bênção. A gente tem que saber do coletivo, mas a gente tem que lembrar da gente, porque só a gente vai viver o resto da nossa vida com a gente mesmo. Então a gente tem que ter a melhor relação. Se a gente tiver uma boa relação com nós mesmos, a gente não consegue ter uma relação boa com ninguém, cara, com ninguém. Segundo ponto, ser sozinho para homem. Cara, ser sozinho para homem é meio complexo, porque mulher tem muitas mulheres que são solteiras, que gostam de ser solteiras, que vivem uma vida solteira sem ser é, prosmi- na promiscuidade, entende? Quase não sai. Tem mulheres solteiras que vivem bem solteiras, mas para homem, mano, eu acredito que ser solteiro e sozinho é uma forja, mano. É uma forja porque quando você tá com alguém, você tem que fazer aquilo pelaquela pessoa e às vezes você nem gosta tanto da pessoa para fazer aquilo por ela, aí acaba fazendo forçado e aquilo fica ruim, parece uma tortura. Mas quando você entende que só você vai se salvar e você precisa lutar para poder sobreviver porque você ama a sua vida, cara, você se torna mais forte, mano. É uma forja ser sozinho. Sozinho você observa melhor as coisas que acontecem ao seu redor. Você não está conversando com ninguém lhe distraindo. Sozinho você observa as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você começa a perceber o quanto a vida é engraçada e perturbadora e cruel. Entende? Então, você tem que. Você que é homem e está no processo de ficar sozinho, cara, aproveita, pô. Aproveita, porque se você não gosta de estar sozinho, uma hora ou outra você vai encontrar uma mulher, vai ficar com ela e você vai ter aquela pessoa do seu lado. Talvez, sei lá, um pai fique doente, tá muito velho, ficou doente, precisa ser cuidado por você, tem que morar na sua casa para você cuidar dele. Você já não está mais sozinho, então, entende? Uma hora ou outra você vai perder essa solidão que você tem. A gente não foi criado para viver sozinho, a gente é criado para viver em sociedade. O problema é que pessoas são transitórias, certo? E terceiro ponto, se isolar para construir. Cara, se for preciso se isolar para construir, se isole. Sai do círculo social para ir em bar, para ir em festa, balada, em rolezinho, tá ligado? Pare de procurar mulher, tá ligado? Pare, mano. Se isole. Construa primeiro. O homem, ele só vale aquilo que ele tem. É cruel isso pra caralho, mas é isso. O homem ele só vale aquilo que ele tem. Se ele é um homem estagnado que não construiu nada, então ele nunca vai ter valor. Entende? É cruel, pô, é cruel. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas é a realidade. A dura realidade é essa. Então, se isole, mano. É até bom porque você não vai ter distrações na sua mente. Eu tô nesse processo de me isolar. Graças a Deus, o papai me deu um presente grandioso. Que hoje em dia eu tô gravando nele pra vocês, tá ligado? Eu aluguei uma casa pra mim. E espero que dê certo, que flua. O papai do céu tá comigo, ele tá no barco. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu ainda tô saindo, tô encontrando os amigos. Mas mulher, eu já não tô muito de sair com mulher, trocar ideia com mulher, conversar com mulher. E com alguns amigos eu também estou me afastando um pouco. Só estou saindo com um amigo meu porque ele vai viajar esse mês, ele vai morar em outro lugar. Então estou aproveitando os últimos dias com ele, entende? Mas assim, com ele eu ainda estou saindo, pá, mas quando ele fosse embora, cara, eu vou me isolar pro geral e o meu projeto vai começar 100%, apesar que eu já estou no processo de continuação, porque não adianta nada você prometer para si mesmo que vai mudar no próximo ano, esse ano é meu ano. E você não ter começado ano passado, entende? Eu comecei ano passado, fraquejei na virada, fraquejei pra caramba. Que nem eu fiz o outro vídeo que vai estar nos cards dele. Mas, que nem eu falei no caso, no outro vídeo. Mas assim, eu vou voltar para aquela frequência. E quando eu estiver naquela frequência, cara, é só se isolar para construir, entende? Para construir, não para se martirizar ou ficar depressivo. É para construir. Focar para construir algo. Quando eu estiver construindo algo, aí eu vou poder compartilhar com as pessoas que eu amo aquilo que eu construí. Esse tem que ser o pensamento. Não é construir por vaidade, não. Entende? A gente tem que pensar que a gente veio nessa terra para servir.
para servir. A gente veio para servir, para fazer a vida de outras pessoas melhores. Pensando desse jeito, dessa forma, tenho certeza, mano, que você vai ser muito bem querido em todo lugar que você vai. Quarto ponto, ame-se, você é a sua melhor companhia. Cara, era um bagulho que eu tinha muito na primeira fase minha de solidão, que era meio egoísta. Mas eu tenho muito isso, mano, de me amar, porra. Minha melhor companhia sou eu mesmo, meu melhor amigo sou eu mesmo, sempre foi. Sempre foi, eu tinha esquecido disso e esses tempos eu tô lembrando, o Papai do Céu tá fazendo eu lembrar. E eu sou meu melhor amigo, cara. Você é seu melhor amigo, sua companhia é maravilhosa. Não é ruim ficar sozinho com você mesmo. Pensa assim, pô, pensa assim. Entende? Sozinho você pode fazer coisas que acompanhado você não pode, mano. Sozinho você pode ser você mesmo. Sozinho não tem máscara, não existe máscaras. Entende? E isso é bom. Já disse, se você não tem um bom relacionamento com você mesmo, você nunca vai ter um bom relacionamento com ninguém. Entende? E o quinto e último ponto para finalizar esse vídeo é um ponto meio contraditório, mas não se isole, cara. Socialize. Seja sozinho, fique trancado dentro da sua casa construindo sua paradinha, mas sempre que tiver uma oportunidade de socializar, socialize, cara. Fale com o senhorzinho no posto, fale com a atendente do supermercado, fale com o cara aleatório que passou na rua e falou com você. Não seja ignorante com os outros, trate todo mundo bem. Não é porque você é sozinho e solitário que você tem que tratar os outros mal, não. Entende? Se você tem sua mulher e está se isolando com ela, não se esqueça dos seus amigos também. E seus amigos se importam com vocês de verdade, que vocês veem que ela é de verdade. Se importam com você, fale com eles, nem que seja por mensagem, mande mensagem. Entende? Não se isole, cara. Não se isole porque às vezes a mente é difícil de se lidar. Entende? E pessoas que não têm o costume de ficarem sozinhas, elas acabam cedendo às vozes da cabeça. E a mente é muito bizarra, a mente do ser humano é muito bizarra, e você pode pensar coisas terríveis de você mesmo. E você conversando com outras pessoas também, você consegue ter outros pontos de vista do mesmo assunto que você nunca pensaria se você estivesse conversando com você mesmo. Então você também vai aprender socializando, sabe? Não seja uma pessoa antissocial, cara. Socialize, tenha uma vida social ativa, mas se for necessário se isolar para construir e focar, se isole, mano. Esse é o recado que eu tenho para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve aí para ir acompanhando os vídeos. Segundo vídeo do ano. Fica na paz aí, galerinha. Até a próxima. Vou tentar voltar aqui com mais frequência, o máximo que eu puder. Tamo junto, é nóis.